Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandro, eu sou aluno matriculado no curso de Letras do quarto período do Polo Surubim. Bem, na disciplina Análise do Discurso, eu vou abordar as seguintes temáticas. Temática essa que é sobre um tema que parece complicado, mas que a parte do nosso dia a dia, a análise crítica do discurso é simplesmente ACD. O que quer dizer a palavra ACD? Análise crítica do discurso. Essa sigla significa isso. Vamos entender isso de um jeito bem simples. A ACD é um jeito de estudar como a linguagem, né? Ou seja, o que a gente fala, lê e escuta influencia o modo como pensamos e vivemos. Ela mostra que as palavras elas não são neutras. Elas podem reforçar ou questionar desigualdades, ideologia, até as relações de poder. Vamos lá. A abordagem inglesa da ACD foi desenvolvida por pesquisadores como Norman Fairclough. Ele percebeu que por trás de cada fala propagada, o texto existe uma visão de mundo e que entender isso é essencial para sermos manipulados. Vamos imaginar uma manchete de jornal. O governo concede ajuda a familiares carentes. Percebe o verbo concede, ele dá a ideia de que o governo está fazendo um favor e não cumprindo um direito. Esse é o tipo de coisa que a ACD analisa. Quando a gente aprende a analisar discursos, a gente se torna mais crítico, mais consciente e menos vulnerável a manipulações. É um passo importante para quem quer transformar a educação, a mídia e a sociedade. Se você é professor, estudante ou trabalha com comunicação ou usa a ACD, pode ser uma ferramenta poderosa para discutir temas como racismo, política, desigualdade ou gêneros, de forma mais crítica e responsável. Nós analisamos a crítica do discurso, né? E neste momento também nós vimos um pouco da questão das palavras, né? Então muitas vezes nós falamos coisas que muitas vezes nos levamos a repensar sobre algo que falamos. Geralmente as palavras elas têm peso, né? Eu cito muito e eu gosto muito de colocar numa empresa, né? Uma empresa tem um encarregado e esse encarregado tem um funcionário, um grupo que ele vai coordenar dentro daquela empresa, e muitas vezes em algumas reuniões, né, a gente coloca algumas coisas que muitas vezes não seja pertinente e muitas vezes são palavras que vão ofender as pessoas. Então geralmente é muito bom a gente pensar, né, no que vai falar, porque geralmente uma palavra por ela ter peso, e quando o texto coloca aqui que as palavras elas não são neutras. Se elas não são neutras, porque ela vai deixar de qualquer forma algum agravante, ou seja, bom ou ruim. Ele também deixa assim bem claro e fala também um pouco da questão que o professor, né, nós como professores, nós temos que ter um olhar, né, diferenciado ao discutir, né, alguns temas, né, que são importantíssimos para quebrar justamente o bloqueio, esse paradigma, até mesmo na perspectiva, quando falarmos de melhoramento, de inserir mais as pessoas ao mercado de trabalho, né? Porque, queira ou que não, a gente ainda temos uma sociedade que é completamente racista, né?
E ao falarmos disso, é muito interessante e importantíssimo ao mesmo tempo esses temas ser trabalhados como tema transversal, né? E se coloque também no PPAP das escolas, na perspectiva de conscientização, né? Da questão do racismo, da questão de políticas, principalmente desigualdades sociais. Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente é um dos países que vivem, né, muita gente ainda vulnerável nas ruas, sem ter as alimentações corretas, por conta de quê? De políticas sociais. Políticas essas que procuram justamente igualar essas pessoas e inserir essas pessoas no mercado de trabalho. E a gente vê que a maioria da população, principalmente pessoas negras, né, elas são muito discriminadas ainda e elas não estão, a grande maioria, inserida no mercado de trabalho. Então eu acho que é um foco, assim, que a gente deve bater nesta tecla de trabalharmos isso e levar muita gente até para fora. E a questão também do gênero, né? A questão da sexualidade, né? Que é um tema também muito polêmico e que precisa muito bater forte nessa tecla de mostrar que são pessoas, né? Que são pessoas que merecem todo o respeito. Muitas vezes você não pode até mesmo aceitar alguns pais, mas a questão de respeitar essas pessoas como ser humano dentro também do mercado de trabalho e dentro da sociedade. Então, um grande abraço para vocês.